Vera, da Medicina Veterinária do segundo semestre da Faculdade Ideal. E hoje nós vamos falar sobre a anatomia do sistema respiratório. Anatomicamente, o sistema respiratório pode ser dividido de acordo com a localização dos órgãos, ou seja, se estão dentro ou fora da cavidade torácica. O trato respiratório superior está localizado na cabeça e consiste em cavidade nasal e faringe. Já o trato respiratório inferior está situado no tórax e é formado pela laringe, traqueia, brônquios e pulmões. O nariz é a primeira via pela qual o ar entra no sistema respiratório e está composta pelas narinas, que são as duas aberturas, cavidade nasal, com as conchas nasais, ventral, dorsal e média. Os seios paranasais, que são cavidades preenchidas com ar. A cavidade nasal tem função olfativa e umidifica e filtra o ar inspirado. Está dividida em direita e esquerda pelo septo nasal, que é formado pelos ossos etimoide e vômer e rostralmente por uma cartilagem hialina. A forma e tamanho das narinas variam muito entre as espécies, principalmente devido à função que vão exercer. Por exemplo, bovinos, cães, gatos e equinos possuem narinas em formato de vírgula. Os suínos possuem narinas em formato redondo, para maior apuração do olfato. Já os caprinos e ovinos em formato de fenda. Bom, a próxima estrutura do sistema respiratório é a faringe, que é um canal músculo-membranoso que apresenta uma porção nasal, chamada de nasofaringe, e que permite a passagem exclusiva do ar, e uma porção oral, a orofaringe, que é responsável pela passagem facultativa tanto do ar quanto do alimento. Como a faringe participa dos dois sistemas, depende de um mecanismo valvular composto por músculos, ossos e cartilagens, que evitam a falsa via. Por sua vez, a laringe é um órgão músculo-cartilaginoso cilíndrico, que tem a função de ligar faringe e traqueia e impedir a aspiração de corpos estranhos pelo trato respiratório inferior. Além disso, também pode ser usada para fonação. As cartilagens que formam a laringe são epiglote, predominantemente rostral, composta de cartilagem elástica e flexível. Pode se inclinar para proteger a entrada da laringe durante a deglutição. Tireoide é a maior dentre as cartilagens e forma a maior parte do assoalho da laringe. É hialina e suscetível a alterações da idade. Aritenoide possui formato irregular e é predominantemente hialina. Cricoide também é hialina e consiste de uma lâmina e um arco, tendo função de unir a laringe à traqueia. A traqueia é um tubo resistente e flexível, formado por uma série de cartilagens hialinas rígidas em forma de meia-lua que impedem o colapso traqueal. As cartilagens estão conectadas entre si por ligamentos anulares e a parede posterior é coberta pelo músculo traqueal transverso. Na altura da base do coração, a traqueia divide-se em dois ramos chamados brônquios, e cada qual penetra em um dos pulmões, ramificando-se nos chamados bronquíolos. Os brônquios principais são divididos em direito e esquerdo. Ruminantes e suínos apresentam um brônquio acessório mais cranial, chamado brônquio traqueal. O brônquio traqueal vai para o pulmão direito, sendo ausente no pulmão esquerdo. Os brônquios são constituídos de anéis de cartilagem, assim como a traqueia. Os pulmões são órgãos elásticos preenchidos de ar, com textura esponjosa e de coloração rosada.
O pulmão direito está conectado ao esquerdo pela bifurcação da traqueia, chamada de carina. Ambos são revestidos pela pleura, que possui um folheto visceral, mais interno, e outro parietal, mais externo. Entre os folhetos da pleura existe a cavidade pleural, que abriga uma fina camada de líquido pleural, responsável pela lubrificação e estabilidade das pleuras, evitando um colapso pulmonar. Os lobos dos pulmões são definidos pela ramificação da árvore brônquica, e assim cada brônquio abastece um lobo. O número de lobos diverge muito entre as espécies. O ruminante tem os lobos craniais, direito e esquerdo, subdivididos nas porções cranial e caudal. Apresentam ainda o lobo médio, o lobo acessório e os lobos caudais direito e esquerdo. O equino apresenta os lobos craniais direito e esquerdo sem subdivisões, assim como seus lobos caudais. O lobo acessório está presente, já o médio não existe aqui nessa espécie. O carnívoro tem apenas o lobo cranial esquerdo subdividido nas porções cranial e caudal, enquanto o lobo cranial direito é inteiro. Estão presentes os lobos caudais direito e esquerdo, médio e acessório. Dentro do pulmão, os brônquios continuam se subdividindo sucessivamente em ramos cada vez menores, chamados bronquíolos verdadeiros, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios, por sua vez, chegam aos pequenos sacos repletos de ar denominados alvéolos, onde ocorrerá a troca gasosa. Olá, aqui nós temos um sistema respiratório ovino criodesidratado. Aqui é o pulmão direito, com o seu lobo cranial dividido em porção cranial e porção caudal, lobo médio e lobo caudal. À esquerda, nós temos novamente o lobo cranial dividido em porção cranial e caudal e lobo caudal. No outro lado, nós vamos ter o lobo acessório. Aqui, esse conduto, nós estamos vendo a traqueia e aqui a laringe. As cartilagens mais evidentes que conseguimos ver é a epiglote, que forma esse biquinho, e a aritinoide. O orifício central se chama glote. Esse vídeo foi produzido para a disciplina de Processos Biológicos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade AIDEA de Bagé, pelos discentes Aline Brum, Jéssica Soares, Kayan Villagran, Natália Brindler e Thalia Morales. Isso tá parecendo muito uma abertura de uma série.